pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui. Agora nós vamos para o nosso segundo parágrafo. Então, na aula de número 1, nós vimos o que é uma redação, né? Definição de um texto dissertativo, argumentativo e algumas dicas bem rápidas ali. Na segunda aula nós vimos o primeiro parágrafo. Vimos que no primeiro parágrafo ele vai fazer a sua apresentação ali, né? E também que ele irá direcionar a sua escrita, né? A partir do primeiro parágrafo você irá direcionar, né? Quais argumentos você irá desenvolver e aí cada argumento nos parágrafos subsequentes, né? Ou seja, nesses que virão, que é o caso do parágrafo de número 2, né? No qual você irá trabalhar o seu primeiro argumento. Então aí, ó, mais uma peça para o nosso quebra-cabeças aí, né? Então agora nós vamos aí falar do nosso primeiro argumento. Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo bem bacana aí de como fazer isso. Então, no nosso segundo parágrafo, nós iremos desenvolver o primeiro argumento. Então vamos lá, ó. Qual foi o primeiro argumento que nós trabalhamos aqui, ó? Foi a conscientização dos estudantes, né? Esse aqui é o exemplo do primeiro parágrafo, né? No qual eu disse que iríamos trabalhar, né, o tópico frasal, contextualização e a conclusão com os dois argumentos. Então, primeiro argumento, conscientização dos estudantes, é o que nós iremos abordar agora, né? Então vamos lá. Então, algumas expressões que são legais para você usar para começar esse parágrafo, né? Como nós vimos na aula anterior, eu disse para vocês que muitos alunos têm aquela dificuldade no sentido de que como começar, né? Então, aí eu já trouxe algumas dicas. Existem outras formas? Claro que existem. Como eu disse para vocês, estou trazendo as formas mais simples, aquelas, né, que também são bem efetivas e aquelas para você que está precisando aprender agora a escrever. Logo em seguida nós iremos abordar aí, aprofundar mais, inclusive com relação ao repertório sociocultural. Todo vídeo estou fazendo questão de enfatizar que eu ainda não estou trabalhando com isso, porque as pessoas podem pensar assim, não, mas se não colocar um repertório sociocultural, a redação de Enem, você vai perder ponto, eu sei disso. Aqui eu estou ensinando a primeira, vamos dizer assim, o esqueleto da sua redação, a primeira estrutura. Então, voltando aqui ao nosso tema, vamos lá. Algumas expressões para iniciar esse parágrafo. Em primeiro lugar, um dos dificultadores, um dos problemas, ou a princípio, né? Então, lembrando, se você usou em primeiro lugar, neste parágrafo, no próximo você vai usar em segundo lugar. Se eu usei um dos dificultadores, outro, né, dificultador, e assim por diante, né? Você tem que manter o quê? Uma sequência lógica, né? Daquilo que você está escrevendo, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui. O que devemos abordar neste parágrafo, né? Então, ó, vamos pensar na conscientização dos estudantes. Qual é a importância? Explicar os motivos, né? Qual a relevância dos estudos da ecologia para o futuro desse aluno? Sobretudo enquanto cidadão, né? Não tem lá falando no nosso parágrafo, né, que eles são mantenedores, né, de um meio ambiente sustentável, né, equilibrado. Então, tudo isso você vai pensar antes de começar a escrever, como eu disse para vocês, né, para colocar ali as suas ideias, né, para fazer aquela chuva de ideias. Então, vamos ver como que ficaria. Então, ó, consciência, papel social, deveres, relevância, leis, cuidar, direitos, futuro. Então, tudo isso é o que você irá trazer assim, né? Eu coloquei a mais várias ideias, por quê? Porque aí você vai, dessas ideias, todas essas palavrinhas-chave que vieram na sua cabeça, né? Perceber algumas. Então, ó, vamos selecionar aqui, ó. Nós vamos falar de relevância, né? Ou seja, da importância e do papel social daquele estudante. Então, vamos lá. Então, ó, vamos aí ao nosso exemplo feito a partir disso que nós conversamos aqui. Em primeiro lugar, foi o que eu escolhi. Para que haja eficácia no ensino de ecologia na escola, é importante que os alunos compreendam a relevância, ou seja, a importância dessa temática para a sua formação, pois o processo de ensino e aprendizagem envolve não só o professor, mas também os estudantes. Tá vendo?
Então aqui nós já colocamos aqui nosso primeiro ponto, que é essa importância, né? Por que que ele vai, que é importante que o aluno estude ecologia, né? E aí nós estamos também aí de acordo com o nosso tema proposto, né? Interessante também pensar que essas perguntas, né? O que, quem, quando, onde, porquê, elas direcionam muitas vezes o nosso pensamento, né? Na conclusão, vocês vão perceber uma aula que eu darei depois, né? Quando eu já estiver trazendo o modelo do Enem, vocês vão ver que essas informações elas têm que estar bem definidas na sua conclusão em especial. Mas no decorrer do texto inteiro, essas informações, essas perguntinhas, né, elas te ajudam a direcionar a sua escrita. Então, ó, logo após, tá vendo mais uma expressão aqui para dar continuidade ao meu texto, ó, em primeiro lugar, logo após. É importante que os estudantes entendam a importância do aprendizado sobre ecologia como forma de acesso aos seus direitos e ao cumprimento do seu papel social, né? Porque nós vimos lá na introdução, no primeiro parágrafo, eu não falei que um ambiente equilibrado é direito de todo cidadão, mas também não disse que o cidadão tem o papel de zelar por esse meio ambiente. Então aqui eu estou sendo coerente com o que eu disse. Então, pessoal, esse foi o exemplo. Mais informações está aí no meu blog, né, o estudo completo, né, o material completo dessas aulas que eu estou passando, né, e as próximas aulas eu irei falar dos próximos parágrafos. Forte abraço, até mais, fui!